Voltamos agora com o terceiro e último módulo, né, sobre biosseguridade. Esse está mais linkado à limpeza e desinfecção e também ao controle de água. Vamos para um ponto agora muito importante, que é a limpeza e desinfecção. Eu brinco que a limpeza e desinfecção está muito voltada aí para os hábitos que nós temos no nosso dia a dia, né? Como é que eu associo limpeza e desinfecção de estruturas conosco, por exemplo? Basicamente, quando a gente toma banho, né, a gente passa o sabonete, passa o shampoo, e quando a gente sai do banho a gente não passa um desodorante, é a mesma coisa, o desodorante faz o papel do desinfetante. Porque só você tomar banho e depois jogar bola não vai adiantar de nada, tá? O mau cheiro pode vir do mesmo jeito, se você não utilizar desodorantes. Na piscicultura é a mesma coisa, a gente tem que fazer a limpeza, ou seja, tomar um banho, e depois a desinfecção, que é nada mais do que passar nosso desodorante lá que a gente passa, tá? Então, o nosso foco basicamente estão nessas estruturas e utensílios gerais associados à produção de peixe, que são todas essas estruturas que a gente precisa. Todas essas estruturas que eu coloquei aqui são foco de limpeza e desinfecção, tá? Nada mais é do que a gente com um VAP, né, uma lavadora de alta pressão aí e um detergente, a gente não consegue fazer a limpeza e depois passar um desinfetante. Não tem nada de complexo nisso, tá? É só mais um manejo comum na sua piscicultura, mas que você tem que fazer, pode trazer grandes benefícios, né? Então, basicamente, a limpeza e desinfecção, nós temos passos básicos, que é a remoção da sujidade, ou seja, é basicamente a limpeza física. Nós vemos aqui nosso colega fazendo a lavagem com uma lavadora de alta pressão de um tanque-rede para remover aquelas cracas, o lodo, né, ou alguns mexilhões que podem estar aí no seu tanque. Então você faz aquela remoção física propriamente. E depois você pode utilizar um detergente específico para ser utilizado em pisciculturas, em sujidades mais pesadas. André, eu posso utilizar detergentes comuns, aquele que eu lavo a louça da minha casa, né, em pisciculturas? Você pode. Só que existe tecnologia hoje para você utilizar detergentes que são iguais ou mais baratos do que já tem no mercado e vão te trazer um benefício muito grande, porque eles são produtos desenvolvidos para aquele tipo de sujidade, tá? Então, por exemplo, nós temos hoje no mercado detergentes alcalinos, detergentes ácidos, detergentes alcalinos e clorados, que já dá um princípio de desinfecção, tá? Então são detergentes basicamente focados para esse tipo de trabalho. Eles não custam mais caro que aquele do mercado, tá, pessoal? Por isso procure o fornecedor de vocês de detergente, de biosseguridade, tá? Existem empresas de referência no mercado que trabalham somente com esses produtos para ajudar e vir de encontro com as necessidades de vocês hoje na piscicultura. Então vale a pena vocês procurarem por isso. De novo, é um investimento muito barato, 0,3%, 0,5% do custo de produção de uma tilápia pode ser revertido aí em benefícios muito grandes para vocês, tá? Então aí a remoção e limpeza física, como nós já falamos, tem que utilizar equipamentos adequados. Não adianta eu ir lá com a vassoura, né, com uma mangueira e ficar jogando água ali que não vai limpar nada. Você tem que ter uma lavadora de alta pressão, que hoje em dia é muito acessível no mercado, existem várias marcas e tipos de necessidades, né, então elétricas, a gasolina, que você pode colocar na sua piscicultura. E de novo, é um investimento bastante barato para você ter aí, né, na sua piscicultura. E depois nós precisamos fazer a remoção do biofilme. O que é o biofilme? Basicamente é aquela sujidade que você não consegue ver aos olhos nus, tá? Mas que elas estão ali. E justamente o detergente ele faz isso, ele remove esse biofilme. O biofilme, né, nada mais é do que uma comunidade bacteriana que estão rodeadas por uma matriz de exopolissacarídeos, ou seja, fungos, bactérias, eles se juntam, eles se unem, basicamente, eles se unem de verdade para estarem protegidos ali num ambiente de agentes que possam eliminá-los. Então eles se juntam para quê? Para se fortalecer. Eles fazem uma base tão sólida que uma água somente ela não consegue retirar. Ou seja, precisa de um detergente para você quebrar essa camada, tá? Que eu comentei com vocês, para conseguir retirar essa sujidade. Por isso que o detergente é tão importante, para você conseguir quebrar essa tensão superficial, tá?
E basicamente os detergentes, tá? Esses detergentes industriais, alcalinos e ácidos, alcalinos clorados, eles reduzem o tempo que você vai precisar ficar esfregando ou batendo água ali, tá? Eles conseguem fazer a remoção do biofilme, então eles conseguem efetivamente retirar essa camada de gordura, vamos chamar ali, né? Que envolve as bactérias e os fungos, que eles se protegem, então o detergente ele consegue retirar essa camada. E principalmente um efeito muito bom que eles maximizam a eficiência dos desinfetantes. Vale lembrar que, via de regra, os desinfetantes eles têm uma ação muito rápida com matéria orgânica. Ou seja, se você tem um excesso de matéria orgânica ali na sua produção, no seu tanque, na sua rede, no seu comedor, no seu pulsar, se você tem um excesso de matéria orgânica e jogar somente o desinfetante, ele vai ter um efeito, mas não um efeito desejável. Ou seja, ele não vai ser tão eficiente quanto nós gostaríamos que ele fosse. Por isso que é muito importante vocês utilizarem o detergente antes do desinfetante, porque o detergente ele limpa efetivamente essa gordura, né, esse biofilme, essa camada de matéria orgânica que está no seu site de produção, e depois você vem com o desinfetante para efetivamente conseguir eliminar essas bactérias e esses fungos. Tá? Então é muito importante a associação desses dois produtos, que acabam na verdade sendo o mesmo manejo. Você já está fazendo um, faz o outro ali bastante rápido. Hoje nós temos desinfetantes de alta tecnologia disponíveis no mercado, que eles ajudam e muito a prevenção de doenças, tá? Então basicamente olha como é que o detergente ele age aí na camada de superfície que nós temos. Então, por exemplo, se você tem uma matéria orgânica, as bactérias estão ali dentro de locais porosos. Se você coloca água, ele acaba repelindo a água, ele não deixa entrar ali para não atrapalhar. Agora, quando você faz a utilização de detergente, uma solução de detergente, você consegue quebrar a camada superficial, a tensão superficial dessas gorduras e consegue extrair essas gorduras aí de pontos mais críticos, tá? Bom, e água não é suficiente, aqui tem mais um estudo que nós mostramos, né? Então, aqui é em um tanque-rede, quando imediatamente o tanque-rede ele é retirado da água para despesca. Então nós temos aí basicamente 50 milhões de bactérias por centímetro cúbico, centímetros quadrados, desculpa, um quadradinho desse tamanho, né? Então depois quando a gente bate água, faz a remoção de sujidades, olha que a quantificação de bactérias, ela já cai para 20 milhões, porém são muitas bactérias ainda, né? Quando a gente faz limpeza de água quente e detergente, então no experimento nós colocamos água quente e detergente junto para agir, já cai para 100 mil bactérias aí por centímetro cúbico, mas ainda é muita bactéria. E quando a gente faz a desinfecção, nós temos aí basicamente isso cai aí para quase 1%, então a gente tem a desinfecção aí, a gente tem somente 1000 bactérias por centímetro cúbico após a desinfecção. Ou seja, vejam como é importante a fase de limpeza mais desinfecção, tá? Em um site de produção. Veja como isso pode baixar a carga bacteriana. Ou seja, isso é um conceito que a gente tem que trazer para a aquacultura. Baixar carga bacteriana. Isso é muito importante, muito utilizado em outras produções animais, outras proteínas animais. A gente baixa a carga bacteriana para ter cada vez menos infestação desses patógenos. Então, a desinfecção aquícola tem alguns pontos a mais que nós podemos fazer, que brevemente eu vou falar. Tá? Então, a gente tem que fazer desinfecção de pulsares e utensílios no dia a dia, isso é muito importante. Desinfecção dos visitantes e veículos, tá? Batendo de novo nessa tecla. Aí algumas fotos do que a gente pode fazer, então pé dilúvio, a desinfecção da embarcação em si, e também ali tem um colega fazendo desinfecção aérea aí, ou das instalações após serem retirados os alevinos do vazio sanitário. É importante vocês cobrarem ou fazerem também essa desinfecção, tá? E, por fim, o controle de qualidade de água, que é o que a gente vem batendo bastante em cima, tá? Porque isso é muito importante na aquacultura. Nós temos hoje um amigo nosso aí, amigo entre aspas, né? Que é o tal do mexilhão dourado. Esse mexilhão, existem muitas teorias de como é que ele chegou no site de produção. Vale lembrar que ele é um animal do mar e da Ásia, ou seja, ele veio nos cascos de navios e chegou até o site de produção, aí até as hidrelétricas que nós produzimos.
Como ele chegou, não se sabe, mas existem algumas teorias que eles subiram em cascos de barco de turismo e por aí vão as nossas teorias. Mas basicamente a gente tem que evitar a chegada de mexilhão dourado. Quando eu falo isso, por exemplo, existem muitos clientes nossos que estão em um determinado estado e compram juvenis ou alevinos de outro estado. Como é que vocês garantem que esse mexilhão dourado não vai chegar aí para vocês? Tá? Porque se é um animal que chegou em cascos de barco, você imagina junto com a água, junto com o peixe, junto com uma caixa que talvez não foi desinfetada nem aquela água. Tá? Então vale muito a pena a gente chegar a isso. Novas doenças, vírus, né? Como é que esse vírus chega do mundo inteiro? Por exemplo, a Tilve é um exemplo deles. Como é que um vírus que ele se demonstrou na Ásia e no Egito pela primeira vez veio chegar aqui na América Latina? Né? Já está num vizinho nosso, por exemplo. Então isso é uma coisa que a gente tem que abrir muito o nosso olho. Será que a água é um grande vetor, né? Um diluente universal, um solvente universal? Como é que a gente faz para que esses animais não venham na água? Então, será que não vale a pena a gente desinfetar a água também, antes de você ter o transporte, o seu povoamento, né, o seu controle do laboratório? Isso são coisas que a gente tem que estar sempre pensando. Então, fazer análise de água. Quanto é importante você fazer análise de água para entender quais patógenos estão na sua água, né? E se a gente cria peixe, a gente cria água. Então, quais patógenos estão ali, tá? E basicamente minimizar a carga de bactérias, ou seja, às vezes desinfetar, fazer um programa de desinfecção de água, que nada mais é do que a superfície que o seu peixe está próximo, tá? Para minimizar a carga de bactéria. Ou seja, para o seu peixe não ter tanto contato com bactérias, ele não ter tanto desafio a campo como nós gostaríamos. Então diminuir sempre essa carga de bactérias é muito importante para você manter a qualidade da sua água e a sanidade da sua piscicultura. Então, basicamente, esses foram os contextos de uma biosseguridade. Vejam que é uma palavra complexa, porém, a utilização da biosseguridade e os seus fundamentos, as suas limpezas, as suas desinfecções não são nada complexos. São rotinas de dia a dia que nós temos que cada vez mais fazer a utilização na nossa piscicultura para manter principalmente a sanidade, a nossa biosseguridade e o bem-estar animal dos seus peixes, das suas pessoas. Ok? Muito obrigado, a gente se vê numa próxima.